Estamos iniciando mais uma edição de Narrativas, o projeto que acontece todas as semanas, às quartas-feiras, 19 horas e 30 minutos, no Sidica, em Canela. Esse projeto tem a intenção e o objetivo de reunir pessoas que façam atividades diferentes e que, neste dia, se encontram com a gente para um papo bem informal. Junto comigo, Camila. A Camila Eidrich, que é uma psicóloga, 30 anos, e ela atravessa desafios e enfrentamentos próprios dessa faixa etária. A Camila é de uma geração cheia de perguntas e de muitas possibilidades. Essa profissional, nova profissional da psicologia que atua na Serra e que trabalha com crianças, com adolescentes, sempre numa perspectiva humanitária e humanista. Boa noite, Camila. Boa noite, Marco. Boa noite. E aqui, ao meu lado, então, o Marco Aurélio Alves, psicólogo, ativista cultural, com uma trajetória e uma bagagem imensa e uma paixão, principalmente, que ele tem em todos os projetos e em todas as iniciativas que ele se envolve, que não são poucas, e que compartilha e me deu a possibilidade de estar aqui hoje, participando junto com ele desse projeto, que me causou também muito frio na barriga. E agora eu agradeço muito por estar participando. Quem causa frio na barriga naquilo que as pessoas assistem é o Thiago Couto. O Thiago, que trabalha com audiovisual em Porto Alegre, na Serra Gaúcha, e que tem feito desse projeto o diferencial. O Thiago traz uma visão diferente e nos coloca no YouTube todas as semanas e no Instagram. Agora, o Narrativas tem o seu próprio Instagram, além do Psicult, onde também está sendo compartilhado esse projeto. Boa noite, Thiago. Boa noite. Thiago Sério e com manta. Aliás, eu estou fora do uniforme, os dois estão de manta. E eu não estou. Eu vou em casa buscar um cachecol. Os três. Eu vou em casa buscar um cachecol e já volto. Então, hoje a gente está aqui com a Lizzy, da gente apresentar o projeto que ela tem, mas o intuito do Narrativas é exatamente esse encontro de vozes para a gente provocar, para a gente inspirar e acolher sem a pretensão de nenhuma resposta pré-definida, muito pelo contrário, mas trazendo muita curiosidade, muito afeto e muito acolhimento. O bonito que tem acontecido e vai continuar acontecendo nesse projeto é que cada vez que a gente se encontra aqui, a gente encontra sinergias, encontra pessoas que falam linguagens diferentes, mas que têm o mesmo objetivo, de humanizar a vida. Fazer com que seja mais agradável essa nossa passagem por aqui, que às vezes é tão rápida, às vezes não dá tempo de tudo que a gente gostaria de fazer. Mas fazer esse período em que nós estamos aqui, que ele seja muito prazeroso, muito contente. E nós temos encontrado convidados com muita bagagem e não tanta idade, né? Ou seja, não precisa ter uma longa idade para ter uma boa bagagem. E essa, então, é a nossa busca aqui para vocês. O nosso intuito é que vocês saiam sempre daqui um pouquinho mais expandidos, tocados e conectados com si próprio. O frio de Canela é um convite para as pessoas saírem de casa à noite. Não vira a câmera. Isso. E virem para cá. A gente agradece a presença de vocês aqui na plateia e agradece a todos que têm curtido lá no YouTube também e no Instagram, porque esse projeto ele tem o objetivo também de fazer uma conexão social. Então, tudo que a gente apresenta aqui, ele vai chegar no CREAS, no CRAS, no CAPS, no Presídio Estadual de Canela, nas comunidades terapêuticas e já nos abrigos, asilos. E já tem 2 comunidades terapêuticas de outras cidades que estão assistindo. Nas segundas-feiras à noite já fico me perguntando que hora começa, que hora começa, porque essa já é uma atividade das pessoas que estão em recuperação.
Então a gente deixa aqui também para vocês o convite, quem não puder assistir, que assista pelo YouTube, né? E a nossa rede social no Instagram é narrativas_RS. Para quem quiser acompanhar a nossa página, né? Faça favor, curtam lá. Essa é uma promoção do Instituto Brasileiro da Pessoa, com realização do Cicult, Centro de Humanidades e Habilidades, e tem o financiamento do Fundo Social de Sicredi, apoio do Sidica e do jornal Nova Época, a quem a gente agradece a oportunidade de estar aqui. A gente já falou bastante, então talvez seja a hora de a gente apresentar a nossa convidada de hoje, a Lisiane Zabka. E eu convido a Camila para fazer essa apresentação, já que nós temos sempre escrito esses textos e esses memoriais dos nossos convidados pela afetividade mais do que nada. Tenho a honra, então, de apresentar a Lise, minha amiga, criadora do BAC Vista, com um breve textinho que fala um pouquinho sobre ela e sobre também a trajetória do BAC. Lisiane Zabka, uma menina moleca, nascida em São Leopoldo, mas foi em Canela que cresceu e se reconheceu. Filha da dona Nice e do seu Jairo, que fizeram do bairro Saiqui o seu lar, onde viveu até os 19 anos e onde construiu uma relação profunda com a natureza. Desde a infância, a Lise sempre teve uma alma livre, e mais moleca do que se esperava de uma menina. Preferia subir em árvores a brincar de boneca. Fazia barracas com lençóis pelo terreno, caminhava por entre os chachins e escalava barrancos. Amava sentir a terra nos pés. Seu pai construiu uma casa na árvore, onde ela e os irmãos passavam horas inventando mundos. Criada em uma família simples, mas com valores muito sólidos, de ética, fé e espiritualidade, a participação dos pais catequistas ativos na igreja e em atividades comunitárias sempre foi uma referência muito importante, principalmente espiritualmente. Quando ainda pequena, a sua visão de mundo era muito prática. Trabalhar, cumprir horário, formar família e seguir o caminho certo. E por muito ela acreditou nisso, que a vida se resumia a isso. Mas os anos, os relacionamentos, as perdas e as transformações trouxeram novos questionamentos. Onde de verdade ela se sentia feliz? Onde o coração batia mais forte? A resposta sempre vinha da mesma forma, quando ela estava na natureza. Em trilhas, em acampamentos, descobrindo lugares novos, rindo com as amigas, sentindo o cheiro da terra depois da chuva, e era ali que ela se sentia mais conectada com ela mesma e com algo maior. Hoje, o que a Lise compartilha com o mundo vem desse lugar de verdade, do desejo sincero de fazer o bem, de oferecer presença, de criar caminhos e deixar algo leve e significativo na vida de quem cruza com a dela. Porque, no fundo, é exatamente nisso que ela acredita, que nós estamos aqui para sermos pontes, presença e propósito na vida uns dos outros. Boa noite, Lisiane, seja bem-vinda. Obrigada, é uma honra estar aqui com vocês, dois profissionais excelentes. Camila, que me inspira tanto como mulher, como profissional, como filha. Nossa, com certeza tu sabe, né, o quanto eu busco também a minha ponte nas vidas. E muito obrigada, é uma honra estar aqui nesse espaço com vocês, estou muito feliz com isso também. Tanto para que outras pessoas também possam conhecer o projeto, né, e que possam chegar até mim também outras mulheres que estão buscando também essa conexão consigo mesma, né, essa imersão para dentro delas. Então é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada e boa noite para todos. E a gente agradece a tua participação. Aceita esse convite. É bem desafiador, né? Falando de frio, inclusive, não só do tempo, mas de barriga também, porque eu tô com frio aqui na barriga. Mas assim, eu tô muito feliz de estar aqui. E é isso que eu sempre falo para as gurias, né? É um convite para que elas saiam da zona de conforto delas. E hoje também eu tô saindo da minha zona de conforto, porque eu realmente me sinto muito à vontade, sem máscaras, né? No meio da natureza, sem maquiagem, sem comparações. E hoje estar aqui é um pouco desafiador, assim. Então, muito obrigada. Primeira pergunta, assim, eu acho que já está respondida lá no começo da tua apresentação. Essa conexão com a natureza,
ela nasce dessa garota que preferia subir em árvore do que brincar de boneca? Sabe, Marco, que a gente para analisar muitas coisas na vida da gente, assim, depois de passar, né, por certas coisas. Porque eu não tinha me dado conta também de que eu era essa pessoa, sabe? De que desde criança eu sempre gostei disso. E aí a vida vem, e aí a gente começa a fazer tudo, a trabalhar, a pensar que tem que crescer, construir família, casar, construir sucesso profissional. E aí, quando as pessoas agora, depois de outros convites também, que eu passei por alguns, enfim, algumas conversas, alguns bate-papos, me veio, né, a pensar isso exatamente, sabe? Desde quando eu gosto de natureza, né? Foi a partir de algum movimento, alguma mudança, alguma coisa? Não, é desde criança, é desde sempre, sabe? Aí eu volto lá na minha infância, na minha origem, e vejo que desde sempre eu gosto disso, sabe? Então, desde sempre eu era a menina moleca. As minhas amigas me chamavam para brincar de boneca, e eu dizia, será que a gente não pode jogar bola? Então, a gente não pode subir na árvore ou subir num barranco. Hoje eu subo montanhas, morros, né? Mas na infância, no bairro aqui, só tinha barranco. Então, era isso, assim, a brincadeira era essa. Era muito bom, inclusive. E eu já convivi, já presenciei, vi como é que foi também se constituindo o bar. Mas por trás disso, por que criar o bar? Por que ser o bar? Então, na verdade, se criou o bar, né? Eu pensei na criação do bar a partir de uma leitura de um livro sobre propósito, sabe? E aí me veio para onde ir, para onde eu vou, sabe? E muito antes disso também, a partir de mudanças, rompimentos também, que eu volto a falar que quando a gente tem uma mudança, gera desconforto, a gente acaba se pegando a se questionar em alguns fatores da vida da gente mesmo, assim, né? Aonde eu tô, para onde eu vou, o que eu quero fazer. E aí eu me pego, 36 anos, sem filhos, sem ter casado ainda, e aí mexe com tudo, assim, dentro de mim, né? Aí eu busquei terapia também, então eu faço terapia, é muito importante. Nossa, mais que isso. Excelente. A gente contratou ela e pediu, olha só, tens que pedir para as pessoas fazerem Em algum momento fala sobre terapia. tu tem que falar que isso é imprescindível. Não foi combinado, mas façam terapia. Só namoro o Gui também, porque ele faz terapia há 7 anos. Não tô brincando. Mas ele faz terapia também, então isso é muito bom, né? Que quando eu comecei a fazer terapia, a minha terapeuta falava, né? A gente conversava e ela sempre dizia, mas onde tá a Lizzie nisso tudo? Onde tu tá nisso? Então eu me perdi, sabe? Pra poder me encontrar. E eu acho que muitas gurias passam por esse processo também, né? Enfim, às vezes a gente se perde um pouco na vida profissional, na vida, vive pro filho, vive pro marido, pra família, e aí a gente precisa desse tempo para se reconectar, né? Então, aí veio a leitura do livro, a partir de uma amiga também que me convidou, uma outra ponte. Que livro foi esse? Uma Vida com Propósito. Uhum. E é uma leitura de 40 dias, e aí tu lê o livro, né, período, né? Porque ele é baseado na Bíblia, o livro, né? Então, aí quando finalizou o livro, eu pensei, bom, agora que eu entendi o meu propósito, para onde eu vou? O que eu faço com essa informação, né? Eu não vou dizer qual é o propósito, porque leio um livro, né? Claro. Mas... Spoiler. Leio um livro. E é isso, assim, aí depois que eu finalizei, eu fiquei batendo cabeça mesmo, e agora o que eu faço com essa informação? E aí surgiu a ideia de criar, então, um projeto de conexão com a natureza e específico voltado para mulheres mesmo, para que a gente se una, porque mulher quando se une cria uma força que às vezes a gente nem sabe que tem, né? Explica pra gente o que é o projeto Baquivista. E por que Baquivista? Importante o nome. Às vezes é baquicilada também, né? As tia fazem uma trilha e aí às vezes elas dizem, meu Deus, baquicilada. Porque é que eu vi. Mas elas voltam sempre, gente. Pessoal, carteirinha da FUNAI. É bem desafiador para muitas, né? Porque elas muitas vezes não fizeram uma trilha, né? Fizeram uma caminhada. O que é o projeto? Vamos lá. O projeto, ele é para as meninas se
conectarem com elas mesmas, né? Então, é um projeto de trilha para mulheres e viagens também, né? Então, por enquanto, a gente está iniciando as viagens aqui na região sul e Santa Catarina, aqui, né? Rio Grande do Sul e Santa Catarina, no caso. E aí, agora, até no próximo mês, a gente tem uma viagem já marcada também. Então, são trilhas, a gente tem yoga. Então, é para organizar essa questão mental, espiritual. É isso, assim, para a gente poder voltar para si, assim. O projeto é Trilhas e Viagens para Mulheres. E quem são as mulheres que participam, assim, Luciane? Aceita café? Não, né? A resposta de já Fui obrigada a tomar água. Adoro a resposta. Fazer a pergunta porque teve, para quem conheceu, né, o Jô Soares era maravilhoso, porque ele perguntava e respondia. Então, o entrevistado podia ficar ali quietinho, né, tranquilo, não precisava se preocupar. Então, com o café, como não tem caneca para Lise, a gente não quer café, né? Não, queria. Obrigada, eu vou tomar mais uma água. Então, quando vocês falam, Baquivista, trilhas, com mulheres, para que elas se conectem com a natureza. Quem são essas mulheres? Então, Marco, essas mulheres, elas são diversas as mulheres, assim, de 18 a 65 anos, né? Então, é uma faixa etária, assim, bem ampla e é muito legal essas trocas, né? De idade, de experiência. Bom, a gente, né? Vocês mesmos compartilharam aqui sobre as gerações e assim, desde pessoas que nunca fizeram trilha a pessoas que já praticam. Então, também tem essa troca, sabe? De experiência, tanto na natureza quanto na vida mesmo, assim, né? Então, é essa faixa etária, assim. Eu não sei se é referente a isso, mas... Isso. E onde como é que ela... Olha, acabou de entrar uma mulher aqui. Se ela quiser participar, como é que ela faz? Eu criei um Instagram, e aí o projeto é super recente, né? São 5 meses apenas. Mas, assim, aí a partir do Insta, eu vi uma necessidade também que as meninas queriam saber mais de agenda, enfim. E como é mulheres, né, eu queria algo mais privado também, assim, que não fosse tão aberto, né, as informações, para onde nós vamos, que hora nós vamos. Mesmo que nós sejamos mais mulheres, né, que a gente sempre vai em torno de 20 mulheres, eu gosto dessa preocupação também de segurança, né, e aí eu prefiro que seja algo mais privado. Então, eu criei um grupo no WhatsApp, que é só para mulheres também. Hoje nós somos mais de 700 mulheres nesse grupo de WhatsApp. E aí, lá no Insta, direciona para o grupo de WhatsApp. E aí, lá no WhatsApp, eu, então, divulgo as próximas datas e as próximas atividades que vão acontecer, né, no próximo mês. Se São Pedro ajuda também, porque depende muito do clima, né? Então, agora, nesses 2 últimos finais de semana, a gente acabou não fazendo nada, porque realmente não tinha um clima bom para que a gente pudesse fazer. E é isso, assim. Então, é lá no grupo de WhatsApp, eu divulgo, e aí, a partir desse grupo, eu faço um outro grupo com as confirmadas. Então, 20 meninas confirmam, e aí vão para esse grupo. Daí, lá nesse grupo específico, eu coloco hora de encontro, ponto de encontro, como vai acontecer, onde nós vamos, né, para ficar cada vez mais fechado, mais seguro. E sempre tem um limite, um limite de pessoas que podem participar. E além de ti, dentro desse grupo, tem pessoas para te dar um suporte. Exato. Eu gostaria muito, assim, que realmente fosse 100% só mulher, né? Porque realmente, assim, a gente, como mulher, a gente pensa que a gente realmente quer ser e estar onde a gente quiser. Mas diante de tantos episódios também que a gente tem recebido, tanto na nossa cidade, que infelizmente acontecem, né? A gente precisa ter um olhar também, esse cuidado. Então, eu sempre tenho os meus staffs comigo, por segurança mesmo, assim. Mulheres. Né? Homens, daí, no caso. Os homens são convidados a trabalhar. Eles são. Eles vão usufruir da festa. O mundo ideal, disse outra feminista lá. E eu estou fazendo aqui, nós, né, Thiago? Vamos agora entrar em protesto. Mentira. Não, mas é como eu disse, tem atividades que a gente consegue, na verdade, a gente conseguiria fazer em todas as atividades só mulheres, se o mundo não fosse tão cruel, obviamente, né? Mas, assim, e até para ajudar com a questão de café, porque eu levo, então, todo o café para a gente subir a montanha, daí lá. Espera, eu estou fazendo um trajeto, eu sou idoso.
Então eu preciso entender esse processo. Eu entrei lá no Instagram, eu sou mulher, entrei lá no Instagram, curti a ideia, quero entrar, eu quero fazer essa trilha. Ali eu já coloquei as informações, onde vai ser, como vai ser, qual o grau de dificuldade, se tu tem alguma dúvida ainda, a gente pode falar de forma mais privada também, né? E aí eu entendo a tua comorbidade, se tu tá apto, se tu é sedentário ou não, então eu vou entender tudo isso e aí a gente vai entender juntos se é para ti aquela atividade. Se não, tem outras atividades de nível iniciante, tem yoga, né? Então a gente tem outras atividades que de repente vão mais ao encontro do que tu tá buscando. E aí, ainda não chegamos na entrevista, não só aqui na... A gente está esperando as dúvidas do Marco. Isso. Aí, então, as mulheres entram lá e começam a integrar o grupo de WhatsApp. Tu marcou uma rota, marcou uma caminhada, ponto de encontro. E aí, o que elas fazem? Conto assim, desde a saída, assim, do ponto até chegar até lá. Tá. No grupo, então, eu vou colocar tudo, tá? Desde a roupa que vai... eu vou sugerir, né? Eu sempre digo, o que fica bom em pó. Você use uma roupa da loja tal. O cupom a gente só não vai divulgar aqui porque eles não nos patrocinaram. Mentira. A gente vai tirar do caixa da lista depois. Isso. O cupom depois eu passo para vocês. Isso. Mas... Aí uma roupa, indica uma roupa, calçada. Isso, exatamente. Porque é muito importante nisso também, sabe? Porque uma bota, por exemplo, ela é um EPI, né? Ela é um equipamento de segurança numa trilha. Então, claro que muitas vezes os gurias não têm também. Então, a gente vai conversar qual que é o calçado ideal para aquele momento. E aí, depois que elas também fazem a primeira trilha, elas já saem querendo comprar, sabe? Então, é muito legal. Lojas podem patrocinar. Sim. Ela já está sendo patrocinada, né? Por várias. Que legal, que ótimo. E é muito legal, assim, ver em tão pouco tempo também essa proporção, sabe? Mas quanto tempo faz que o Papo já? Foi dia 20 de janeiro eu criei a página e a primeira trilha oficial com o Bá foi dia 8 de fevereiro. Que legal. E então, essas mulheres partem, e aí, quantos quilômetros, mais ou menos? Eu já estou pensando aqui numa trilha. Tu tá querendo fazer trilha, né? Terapia na trilha. Vai trabalhar na trilha daí. Café. Vamos lá. Depois de eu ter passado também todas as informações, roupa, calçado, tudo mais, já passei também como vai estar a previsão do clima, né? E claro que muda muito também, né? O clima a gente não tem uma previsão correta, assim. Então a gente tem uma estimativa, né? Algo previsto, então pode ser que, ainda mais quando é montanha também, a gente pode encontrar um cenário maravilhoso, lindo, com mar de nuvens, ou não enxergar nada. Uma nuvem. Ou só uma nuvem. Uma nuvem única. Exato. E aí lá, então, eu passei todas as informações e a gente vai combinar um ponto de encontro. Nesse ponto de encontro, aí tem algumas que contemplam o transporte, outras não. Essas mais próximas aqui, a gente divide carona entre nós mulheres, sabe? Entre nós meninas. Então, assim, cada uma vai com o seu carro. Só que quando chega no ponto de encontro, são muitos carros. Tu imagina 20 mulheres juntas, né? Então, a gente divide. Até porque quando a gente chega lá no pé do morro, né? Tem um lugar específico para estacionar os carros e ele é compacto. Então, assim, até uns 6 carros, ok. Então, todo mundo divide carona, vai até lá. E é muito legal, porque ali já começa a se conhecer, a trocar ideia, né? E uma vai conhecer. Eu já estou pensando, vou ficar lá de guardador de carro. Já escolhi aqui, vou ficar de guardinha, sabe? Cuidando, limpando os carros enquanto elas passeiam. Já achei meu trabalho aqui. É isso aí. Aí é muito legal, Marco, porque quando a gente chega lá, muitas não se conhecem, né? São pouquíssimas as que se conhecem. Então tá todo mundo na atenção, assim, né? Então não sabe o que vai encontrar, é tudo novo, muito é no escuro. Então, assim, lanterninha, né? Tem que... É no escuro? De manhã cedo? Então é cedo, 5 da manhã. 5 da manhã, obrigado. Essa vaga está disponível, a vaga de flanelinha, se alguém quiser assumir. Eu acabei de abdicar do meu cargo. 5 da manhã? 5 da manhã. Gente, que show. E às vezes é 5 graus, às vezes é 4. É frio e as gurias se expõem, assim, se permitem viver isso, sabe? Porque realmente, assim, volta diferente, sabe? Volta com...
Ai, Eu diria lá em cima depois. É só risada. é muito legal. Por isso que tem que ter muitas estratégias de segurança mesmo. Mas tanto que nas últimas vezes que tu foi, vocês foram antes pra avaliar como é que tava, pra daí marcar a data pra ver se tava ok, né? É, porque a gente chega um período de muita chuva. E a natureza vai acontecendo lá e a gente não sabe o que tá acontecendo lá agora. Tem vento, tem chuva, então pode ter caído uma árvore, pode ter caído... a trilha tá marcada e não tá mais, né? Então, aí nós voltamos lá em um dia... e até porque eu também preciso desse momento, às vezes, sozinha, entende? Porque aí, como também eu me programo muito para fazer com elas em grupo, eu tenho toda aquela preocupação, a preparação, a organização para tudo ocorra, né? Como a gente imagina. E aí tem os meus momentos que eu preciso também, né? Chegar lá, sentar, ficar tranquila, em silêncio. Porque às vezes 20 mulheres, todo mundo quer conversar, entendeu? E aí eu fico aqui, E aí é muita conversa, né? E aí eu tenho que voltar lá e ter o meu momento também. Então aí nesse momento a gente voltou pra ver como tava a trilha, tava tudo certo, o terreno tava bem úmido, então tava bem escorregadio. Então é muito bom, assim, voltar pra ver como tá, né, o terreno de casa. Antes que a Camila comece, depois eu abandono. Eu quero entender o projeto em detalhes. Vamos lá. Onde vocês já foram nesses 5 meses? Nós já fizemos diversas vezes o mesmo lugar, que é o Morro Agudo em Gramado, fica na Serra Grande. É uma trilha de 700 metros e alcança até 900 metros de altimetria, né? Então, é uma trilha... O morro já se chama Morro Agudo, então é super agudo. É realmente de pé o morro. A gente usa até um termo que nem existe, mas é escalaminhada, porque tu precisa realmente dar uma escalada, né? E esse eu já fiz umas 20 vezes. E ainda tem fila de espera. É mesmo? Tem fila de espera pra ir. A última vez que eu larguei no grupo, Marco, em 8 minutos acabaram as vagas. 8 minutos. O Thiago tem que vir pra cá pra gravar tuas expressões, porque eu tô achando o máximo. Ele assim, ó, Impactado. Eu tô apaixonado por isso. 8 minutos acabaram as vagas. E aí as meninas, às vezes, elas ficam um pouco incomodadas com isso também. Mas eu não tenho um controle nem como colocar uma fila ou avisar alguém, sabe? Então, claro, eu também tô avaliando mudar o processo. Avisar, então, antes, por exemplo, no Instagram. Gurias, porque tem gente que tá trabalhando e não consegue ver a hora que eu coloco no grupo, entendeu? Aí eu vou lá no Insta, vou avisar. Gurias, amanhã, ao meio-dia, eu vou colocar no grupo tal trilha, né? E aí elas podem se organizar e estarem online naquele momento. Porque quando eu solto, às vezes, e até já tive esses feedbacks também delas, né? Às vezes eu tô trabalhando, tô atendendo e não vejo, e aí já acabou, entendeu? E aí muitas das vezes estão repetindo já a trilha de novo, sabe? Então, assim, precisa ter também esse olhar para quem ainda não foi ter essa vez também, né? Ter essa prioridade. Aí são coisas que eu ainda estou entendendo e ajustando. Como o projeto é muito novo, tudo é novo. Para mim é novo também, sabe? Então, vou ajustando. Mas outras. Ali o Morro Agudo a gente já fez diversas vezes. Nós fizemos também o Gavião Falhado, que é uma trilha de cachoeira. Ela acontece dentro do rio. São 6 quilômetros. Qual é o rio? Aqui do... É o quê? o nome do boi que a gente fez. Não, essa aí é outra. A gente fez a boi, mas aqui na Canastra. Aqui no Canastra, em Canela mesmo, tem uma trilha que se chama Gavião Falhado. É belíssima. A gente chega no final da trilha, tem uma cachoeira que tem a cabeça de um gavião. E aí é falhado mesmo o nome, não estou falando errado. E aí ela tem 2 quedas e a cabeça do gavião no meio, assim. É belíssima, é linda a trilha, tem paredões. É uma das minhas preferidas, assim, a trilha, essa. A gente já foi para Santa Catarina na trilha do Rio do Boi, que ela é bem famosa, ela são 14 quilômetros e de volta é bem desgastante também. Dentro do rio. Dentro do rio. E no final, quando a gente chega no final, tem os canyons gigantescos, né? Então, assim, é bem belíssimo. Aí a cachoeira na trilha também. E até o dia que algumas meninas foram, a gente fez 2 vezes essa, né? Um dos dias estava chovendo. E aí teve chuva, teve sol, teve neblina, aquele dia teve tudo, assim. E aí elas, na volta ainda, quando a gente passou pela cachoeira, daí o guia falou, vocês vão querer fazer o banho? E eu falei, não, tá chovendo, ele já tá, né? As gurias, a gente vai sim. Daí eu pensei, tá bom, vamos então. Então botei. Você não precisava ter perguntado. Muito. Elas decidiram fazer. Elas queriam viver a experiência completa. E isso é muito legal, sabe? E depois eu penso,
Cara, é muito legal, porque isso une pessoas da mesma essência, sabe? Pessoas que querem viver a mesma coisa que eu, sabe? E eu queria realmente que elas vivessem isso, aquilo que eu sentia na natureza quando eu estava, essa liberdade e essa conexão, e elas realmente aceitam tudo, assim, é muito legal, sabe? Dividir com pessoas. E tu ir com uma pessoa que fica, ai, que mosquito, ai, né? É diferente. Fiquei em casa, se achar, deixa de achar que tá em casa. Não, não vai. Nenhuma é assim, todas elas super querem participar, fazer tudo, é muito legal. Outra que a gente fez, nós acampamos um final de semana em São José dos Ausentes, também na beira do cânion, Então a gente colocou as barracas lá e aí passamos o final de semana. Esse é bem intenso, assim, porque tu passa um final de semana em imersão com outras pessoas desconhecidas que tu nunca viu na vida. E aí acabam sendo grandes amizades, grandes negócios às vezes, sabe? É bem legal. Que lindo. Agora, dia 23 e 24, nós vamos para Grão-Pará. Muitas pessoas nunca nem ouviram falar de Grão-Pará. O que é Grão-Pará, né? Ficam as pirâmides sagradas. É um lugar belíssimo de Santa Catarina, na Serra de Santa Catarina, perto da Serra do Rio do Mastro. É frio, mais frio que aqui. Quando eu acampei lá, eu passei muito frio, então eu já disse para os guris, então eu já estou preparada, porque eu já vivi isso, né? Então eu já estou também preparada com o camping. Porque na noite que eu dormi lá, eu passei muito frio. E aí, quando eu cheguei na dona do camping, ela falou, por que não bateu aqui? Eu tinha coberta pra você. Porque tu não me avisou. Agora eu sei que ela tem coberta. Então, todas as experiências também, eu testo antes, eu vivo antes, pra saber tudo como funciona, como é que vai acontecer, né? E as trilhas também que tem. Porque lá em Grão-Pará, além de o cenário ser belíssimo, tem 2 trilhas muito legais. Tem uma que a gente vai no topo da pirâmide e outra que vai até uma cachoeira. E aí, então, a gente tá, assim, ansiosos pra viver isso. Já são 23 meninas pra essa experiência e tem fila de espera pra uma próxima data. Que eu estou nela, né? Agora é contigo. Posso? Eu tomei até aqui, agora Obrigada, eu já Maria. entendi o projeto. Já estou fascinado, meu. Que conexão bonita. Convido o Marco para ir lá fazer um... Eu vou ajudar o Guilherme a servir café. Eu vou esperar pra ver se, né, durante a entrevista vai ter alguma pergunta assim, mas senão eu trago depois também outras ideias que eu tenho pro projeto, que é muito legal também. Eu achei que ela ia dizer, eu vou esperar se ele vai me servir um café durante a... Quer um café? Essa eu vi que eu já perdi, que eu não tenho xícara. Mas você falou sobre a questão da faixa etária das mulheres que participam, né? Só que além dessa questão da faixa etária, tu percebe que as mulheres que te procuram, buscando agora o projeto, elas têm ali um propósito em comum, elas estão buscando algo que faça, que tenha algo ali em comum entre elas. Olha, Camila, eu acho que muitas vão pelas fotos, tá? Mas assim, agora voltando. Não, olha, sinceramente, eu acho que muitas, inicialmente, realmente, assim, olha aquela foto, assim, e tu pensa, nossa, é lindo, eu quero ir lá tirar essa foto, quero ter isso, porque a rede social tem isso, tá? Mas depois que tu chega lá e vive, vira outra expectativa, vira outra experiência, e tu sai de lá com outra visão, sabe? E eu acho que é muito legal isso, sabe? Porque realmente, assim, nós, mulheres, né, a gente gosta realmente de fotos e se sentir bonita, seja na natureza, ou seja numa festa, em qualquer lugar, a gente gosta de se sentir bela, sabe? E olhar aquelas fotos, realmente, assim, eu não sei se tu chegou a olhar também o perfil do Instagram. As fotos são belíssimas, elas são da Marta Polacchini, inclusive, que é uma parceirona também maravilhosa, uma mulher que eu admiro muito. Tem outras 2 meninas também que já estão acompanhando, que é a Bianca e a Laura Capelaro também, né, que foram fazer fotos belíssimas. E é muito bom ter esses registros também, né, para elas terem depois. Mas, assim, inicialmente eu acredito que sejam as fotos, mas depois vira algo mais profundo, sabe? E aí, a segunda vez que a pessoa volta, já é com outro olhar, sabe? Já é com propósito mesmo. E essa conexão delas com a natureza, o que acontece na trilha, enquanto elas estão indo, e quando elas chegam no lugar? Ou seja, que tem uma conexão com a espiritualidade? Tem, Marco. Inclusive, foi desde o início também, assim, é algo que eu também busquei na natureza e no projeto isso, tá? Inicialmente, lá no livro, quando eu comecei a ler o livro, antes disso, eu passei por um processo também, né? E aí eu busquei algumas amigas que me questionaram. Elas falaram, tu tá muito pobre espiritualmente, elas me falaram.
E aquilo me marcou, porque foram duas grandes amigas minhas, né, que falaram, como assim? Eu pensei, né? Logo eu que creio em Deus, que Deus é o centro de tudo e todas as coisas pra mim. E aí eu fui buscar, e espiritualidade é diferente, né? E eu não tinha essa concepção, sabe? De que espiritualidade era diferente de crer em Deus. Porque tu pode muito bem ser crescida em uma igreja, ser religiosa e não ter espiritualidade. E isso pra mim não era claro. Religiosidade e espiritualidade, essa diferença entre os dois. Exatamente. E eu não sabia disso, sabe? E quando as minhas amigas me questionaram e colocaram isso, né, em dúvida, assim, eu pensei, como assim, né? Pra mim, se eu creio em Deus. E aí eu fui buscar, e realmente, espiritualidade, né, a gente é muito mais que isso. Até tem algo que eu li hoje, até, inclusive, sobre isso, que eu até trouxe, que espiritualidade é uma dimensão da experiência humana relacionada ao sentido da vida, conexão com algo maior e busca por propósito, paz interior e transcendência. Ela não depende de religião. Então, não é sobre religião, né? É sobre essa busca interna mesmo de nós com nós mesmos. Com a sua fé, tu acredita? Não, que é disso que eu acredito. É que quando nós pensamos em saúde mental, a gente pensa em espiritualidade. É imprescindível a espiritualidade, que é o que move muitas vezes ao autoconhecimento. Então a saúde mental está diretamente ligada, o que não significa uma prática religiosa. Exato. Eu não estou pedindo que as pessoas tenham uma prática religiosa, mas que tenham desenvolvido a sua espiritualidade. E ela pode estar ligada a espaços, como é o caso do projeto, né? Daqui a pouco esses espaços permitem. E me parece, assim, eu estou viajando aqui no que tu está contando, eu imagino que quando tu chega nesses lugares, é impossível tu não ter uma conexão espiritual. Exatamente, Marco. Porque assim, eu chamo de Deus, mas outra pessoa pode chamar de poder divino, poder da natureza, poder do sol, entende? Cada um chama como quiser, né? O divino, não sei. Mas, assim, chegar lá e ver aquela grandiosidade da natureza, um sol maravilhoso, lindo, aquela natureza toda na tua volta, tu se sente pequeno diante daquela grandiosidade que é, sabe? E aí tu começa a te conectar e voltar pra ti, e é muito bom isso, não tem como não te trazer sentimentos bons, né? Então, isso mexeu bastante comigo também, saber que era diferente, né? E eu estava pobre espiritualmente, realmente. Até porque a gente é criado muito assim, né? Eu acredito que todos nós somos criados e condicionados a ter sucesso profissional, a buscar coisas materiais, assim, e não sermos pessoas melhores, né? A gente não é criado na infância, olha, tu tem que ser uma pessoa melhor, só vai entrar na vida de uma pessoa e deixar ela melhor, sabe? Nós não somos criados dessa forma, nós somos criados. Tem que ser uma pessoa feliz, tranquila, contigo, gostar das coisas que te acontecem, as coisas que tu vivencia. Exato. Não, tu tem que ter. Produzir e ter, adquirir. Hoje nós falávamos assim, muito rapidamente, né, do que significa, assim, alguns conceitos de adquirir. Fala. Não, pode ser essa história? Não. Tô aqui, tá. Eu tenho duas perguntas. Já que a gente seguiu nessa linha agora, tem que falar mais alto, acho. Essa questão da espiritualidade e religiosidade dentro do bar. Eu convivo contigo, eu sei também o que vem acontecendo dentro disso. Existe, querendo ou não, uma certa confusão das pessoas que ainda não conhecem de fato o que é o bar. Existe um certo também preconceito e eu acho isso muito pequeno e muito triste, porque é algo que vem sendo comparado com outros programas que vão sendo desenvolvidos aqui, ligados também à espiritualidade, religiosidade, enfim. Então, eu vejo que linkam muito agora o bar com isso, até de uma forma meio irônica. Exato. E eu, Religiosidade? por exemplo, simplesmente o fato de subir uma montanha. As pessoas não têm noção da dimensão do que isso é, não têm noção do que isso agrega no outro, do que isso tem sido tão... Por isso que ganhou também a proporção que tem durante 4 meses, pouquíssimo tempo.
E olha a proporção que se tomou. E olha, eu tive a experiência, eu várias vezes, né? Já foi várias. Mas os momentos que eu estive lá, eu vi o quanto, aquele momento que a gente nem notava, assim, o que as pessoas que estavam lá presentes estavam passando, porque a gente viu uma energia muito gostosa, uma energia muito boa de quem estava lá. Só que chegou um momento em que a Lizzie começou a falar sobre a história do bar, e foi a primeira vez que você falou, né? E eu fico emocionada para falar, mas enfim. E eu vi o quanto as pessoas lá também começaram a ser tocadas pela tua história, do quanto aquilo estava mexendo com elas, e aquele momento era tão importante na trajetória de vida do que elas estavam passando, do quanto elas precisavam daquele momento, e não tinha a ver com uma religião em específica, era uma necessidade emocional que estava sendo suprida, estava sendo sanada naquele momento. Para as pessoas agora meio que denegrirem todo isso, todo esse processo das pessoas que estão participando, e também as outras situações que a gente vê observando, né, dessas outras comunidades, enfim. Mas o quanto o bar trouxe ali para aquele momento, para aquelas pessoas que estavam ali, um acolhimento tão bonito, o quanto elas se sentiram confortáveis de expor ali para pessoas que elas não conheciam, eram todos desconhecidos ali. E falar sobre a superação que cada uma estava vivendo naquele momento, de deixando família, de deixando filhos doentes em casa, vivendo separações. Então foram situações assim que a gente pensava, meu Deus, e vendo elas eu pensava, nunca imaginava que essa pessoa estava vivendo esse momento naquele dia. Não era algo da vida, assim, alguns meses, não, era naquele momento, foi quase que um propósito realmente elas estarem ali com a gente, né? Tem uma amiga que diz que nada é coincidência, tudo é providência, né? E eu acho que é muito isso também, das pessoas certas estarem no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, né? Então, foi muito legal mesmo esse dia, foi emocionante. E eu poder dividir, porque o primeiro dia que eu resolvi convidar as pessoas para irem subir a primeira vez, foi muito legal, assim, porque eu coloquei em dúvida, né, a minha fé até. Então, quando eu cheguei lá na várzea com um grupo de pessoas, no primeiro dia, estava com muita neblina. E aí, antes disso, né, quando eu terminei o livro, foi em dezembro, aí veio as festas de final de ano, Natal e Réveillon, veio o início do ano, e aí eu comecei, eu faço orações, né, então eu peço orientações para Deus, e aí eu comecei muito forte, assim, pedir orientações e que Ele me guiasse, enfim. E aí vieram alguns sinais, que eu chamo de sinais, né, e eu entendi que era para eu seguir por ali. E aí, quando eu convidei as pessoas para irem, foram muitas pessoas que aceitaram, né, que quiseram ir, eu até fiquei um pouco assustada. E quando eu cheguei lá na várzea, próximo ao local que nós íamos subir, estava fechado de neblina, a gente não enxergava nada. E quando nós chegamos lá, eu falei, Deus, tu fez eu vir aqui, eu confiei em ti, e agora eu tô aqui com toda essa gente, nós subir, eles não vão enxergar nada. Como assim, né? E aí, quando nós chegamos lá em cima, era a coisa mais linda que eu já tinha visto na vida. Era um tapete de nuvens, um sol laranja. Era a coisa mais linda. Era uma pintura. Era muito bonito. E aí aquilo mexeu muito comigo. Eu olhei pro céu e eu só falei, entendi? Bravo. Mas eu entendi, Senhor. E aí foi muito legal, que a partir disso eu só segui, né, com esse projeto, assim. E aí eu gosto muito de compartilhar isso com as pessoas, sabe? Essa história. Ou testemunho, ou não sei, como quiserem chamar, né? E eu gosto muito de contar isso, assim, porque às vezes a gente coloca em dúvida mesmo, sabe, a nossa fé, ou o que a gente acredita, né, a nossa verdade, e aí foi isso, né, esse dia, assim, tocar as pessoas, de certa forma, aqui, e a nossa conexão entre mulheres é muito legal, porque isso, a gente fica confortável para se vulnerabilizar, essa palavra aí que eu queria falar. E aí é muito legal isso, as gurias se sentem confortáveis para falar das situações que elas estão vivendo, sabe? Seja uma separação, seja um filho passando algum problema, ou enfim, né? Então, esse dia foi muito emocionante mesmo. A gente foi olhando assim, tava todo mundo chorando, e aí todo mundo se abraça, é muito legal. E a gente queria uma conexão que vai além do bar depois. E aí a gente se reencontra nas outras trilhas, em outros processos. E assim flui, às vezes são pessoas que também não têm muita conexão. São pessoas que realmente precisam de um apoio ali, de um suporte, e também acham isso, criam essas conexões a partir dessa experiência. E muitas querem viver isso e não tem parceria para isso. Aí tu diz, Camila, vamos dia tal. Não, dia tal eu não posso. Então, assim,
existe esse grupo lá na data e a pessoa vai e sai de lá com novos amigos. Então isso é muito legal. Tem uma coisa que me parece muito interessante desse projeto, neste momento em que as pessoas se isolam. Estão todas isoladas, todas em casa, trancadas, com medo de se conectar, com medo do celular, tem toda a razão. As pessoas ali fechadas, nesse momento que a gente está aqui, muita gente pode estar perdendo essa conexão que tu está proporcionando para ficar com o celular ou ficar isolado, né, em casa, vendo, como é que se chama? Séries, maratonando séries. Enquanto eu estou maratonando séries, desculpa falar mal da tua área, do teu ganha-pão, mas enquanto estão maratonando séries, não estão vivendo uma riqueza dessas de tu te conectar com a tua emoção, que é o fundamental. Assim, se a gente se perguntar por que a gente veio ao mundo, para se emocionar, para viver a emoção. E quando tu está falando, eu estou acompanhando essa subida, e aí é óbvio que muita gente vai ser crítico, Camila. Muita gente vai achar ruim, porque não está disponível, não está pronta ainda para... Assim como na nossa profissão, né? A coisa que eu mais ouço é: eu não acredito em psicólogo. Não, né? Eu não preciso de psicólogo, eu tenho bons amigos. Legal. Então, é tão fácil, né? Daqui um pouco tu desprestigiar aquilo que tu desconhece. Agora, quando tu passa pela experiência, essa é a minha pergunta. As pessoas que passam, que vivenciam isso, que impacto tu acha que tem na vida delas? Eu já recebi relatos, assim, bem pessoais, tanto na vida como a família, enfim, até na vida profissional, assim. Tenho pessoas que voltaram cheias de novas ideias. Ela disse assim: nossa, eu voltei, assim, olha, cheia de vontade de fazer tal, sabe? Que eu tava parada, tava sem ideias e voltei cheia de ideias. Isso é muito bom, né? Para te também ampliar isso, né? E ter vontade de viver mesmo, de vida, né? Às vezes a gente fica tão ali fechada na nossa bolha e isso, trocando ideias com outras pessoas, tu volta diferente, né? Seja pela conexão com a natureza, pela troca, porque cada pessoa que passa pela nossa vida deixa alguma coisa também, né? Então, é isso, assim, elas voltam com certeza diferentes. E tu também ficou diferente agora com o bar, né? Isso também causou uma transformação em ti, principalmente. Eu digo, né, que eu criei o bar para que as pessoas se sentissem como eu me sentia na natureza, livres, sentisse essa liberdade, essa conexão espiritual, mas quem se cura realmente sou eu, assim, né? Eu me curo com esse projeto, assim, é muito legal. Tem final de semana que eu volto para casa, eu digo pro Gui, assim, eu vou ficar um pouquinho aqui, preciso organizar aqui tudo que eu vivi esse final de semana, porque são 40 mulheres que passaram pela minha vida e foram muitas trocas, muita energia, muitas histórias, e eu vou ficar aqui um pouquinho só refletindo e agradecendo, porque é muito bom, é muito bom. E além dessa história que tu comentou com o Marco, teve alguma outra que se tocou, assim, profundamente? Tem uma bem recente, que, inclusive, assim, essa semana mesmo, assim, que eu me dei conta do que a pessoa estava passando, assim, sabe? Que eu não sabia que era dessa forma. Uma das últimas vezes que nós fomos no Morro Agudo, uma menina, eu estava montando o café da manhã, enquanto elas vão curtindo e fazendo as fotos. Então, vou fazendo o café da manhã, com o meu staff lá me ajudando, e uma batendo no meu ombro e falou... Adorei essa frase. Com o meu staff. Sabe, adorei isso. Bacana. Desculpa. E aí eu falei, daí eu tava ali concentrada, ela batendo no meu ombro, ela queria falar um pouquinho contigo. Daí eu falei, claro. Daí ela disse assim, eu ouvi na rádio que tu falou sobre o livro. Eu tô lendo o livro, ela falou. Eu disse, que legal. Ela disse assim, já tô no dia tal, né? E aí eu tô amando. Ela falou assim, eu tô passando por um processo e tal. E a gente trocou um pouquinho de palavras e tal. E foi assim. Aí essa semana eu descobri que ela teve uma perda significativa. A filha dela de 2 aninhos, sabe? Isso, assim, mexe bastante comigo, assim, porque eu não sabia daquilo naquele momento, sabe? E até falei pro Gui, até na hora, assim, eu disse, nossa, eu queria poder ir lá agora e abraçar ela de verdade, agora que eu sei o que ela tá passando, né? Eu não sei, de fato, o que ela tá passando, porque eu não sou mãe e não sei do sentimento que ela tá passando, mas
ela agradeceu depois, assim, né, que era algo grandioso que eu tava fazendo. Eu não tô fazendo nada, né? Só quero que as pessoas realmente se sintam, assim, conectadas, assim, e foi muito, muito emocionante isso depois, assim, e muito recente também, então acho que eu nem tinha de contar. Isso é tão impactante porque acho que as mulheres, muito mais que os homens, as mulheres têm a missão de cuidar. As mulheres são cuidadoras, elas zelam pelos outros, elas... Acabam se anulando também. E é isso. Estava falando nisso, eu cuido de um projeto que se chama Amarelas, Amar Elas, lá em Tramandaí. E quando eu ouço aquelas mulheres falando, são mulheres de autistas, mães de autistas, são familiares de dependentes químicos, de apenados, idosas que vivem sozinhas, e outros tipos de mulheres também, o quanto as mulheres deixam de viver cada momento da sua plenitude, das suas possibilidades, para cuidar, para estar no lugar do outro, para se colocar no lugar do outro. E o quanto falta esses espaços de conexão. Na terça-feira eu ouvi lá de uma senhora que disse, eu nem sou desse grupo, sabe, eu não tenho, mas são as únicas 2 horas na semana que eu tenho para mim. Eu achei tão comovente aquilo, assim como essa. Quanta gente precisa desse abraço de acolhimento, dessa subida, dessa montanha, né? Para ir lá se conectar contigo, com a natureza, com outras mulheres e estabelecer novas relações, novas amizades. Ouvi outro dia de uma pessoa dizendo assim, eu nunca imaginei que com mais de 60 anos eu teria novas amigas. Olha que bonito isso, né? Tu acha que isso modificou a tua vida também? Muito. Eu era uma pessoa que via muito do passado, excesso de passado, excesso de futuro, o que eu vou fazer e o que eu deixei de fazer, né? E Ansiedades. muitas ansiedades, depressões, né? E as trilhas, elas me trazem muito para o momento presente, né? E eu digo para as gurias, inclusive, quando a gente está caminhando, tu não tem como pensar no filho ou em outra coisa. Ele te traz para o aqui e o agora, é presença, sabe? Então, tu tem que exatamente pensar, minha mão vai aqui, meu pé vai aqui, então, assim... Cuidar da pedra. Se rolar uma pedra, vai machucar quem tá atrás, sabe? Então, assim, a trilha faz isso. E me modificou com certeza, né? Como tem pessoas que falam que, teu brilho é outro, né? Meu olhar, enfim. Mas é que eu acho que realmente, assim, poder dividir tudo isso com vocês, assim, outras mulheres, né? Enfim, é uma honra mesmo poder estar vivendo tudo isso. Só tem um poema, agora tu falou, um poema da Bruna Lombardi que diz assim, eu digo muito isso para os pacientes, quando tu escala uma montanha, não olha para cima, porque ainda falta, porque tu pode sentir vontade de desistir. Nem para baixo, porque pode dar vertigem. Tu te concentra onde está, no movimento do próximo passo. Eu acho muito bonito e eu acho que isso que tu acaba de dizer é exatamente o que mais a gente busca com a terapia, é que as pessoas não vivam desse passado que tu fala, e nem esse futuro que gera ansiedade. O passado tu não modifica mais, o futuro ainda é só expectativa. Então é esse o movimento. Como é que faz? Pode cair uma pedra, machucar quem vem. Voltamos para a trilha. Voltamos para a trilha. Tem que ter cuidado, com certeza. E eu também dou as instruções para elas. É claro que pode acontecer, né? Até agora tá tudo certo, não acontece. A gente leva os primeiros socorros também, ainda não foi preciso utilizar. Mas assim, se a pessoa tá na frente, pisou numa pedra solta, ela vai rolar, né? E aí nós somos uma fila de 20 mulheres. Aí tá avisou a pedra. No início da trilha eu tô na frente, subindo, né? Mas depois na volta eu tô descendo, porque eu sou a ponta da trilha. Então quem vai levar a pedrada sou eu. Eu digo, gurias, por favor. Mas eu acho que nem tu imaginava a proporção que o Bá tomaria. Não. E tu tá liderando agora um projeto que tu também tá lidando com as vulnerabilidades de outras mulheres. Que eu acho que também não estava previsto para ti isso. E como é que tu tem lidado com isso agora?
As seguranças que tu tá tendo também dentro desse projeto. É uma responsabilidade e todas as vezes que eu vou para uma trilha é uma dor de barriga diferente. Tipo hoje. Me tira, com certeza, assim, tira o sono, né? A gente conversa bastante, assim, eu fico ansiosa todas as vezes com o que eu vou encontrar, né? Não sobre a trilha, não sobre... Porque lá eu sei que eu domino, sabe? Mas é sobre o que eu vou encontrar dentro das pessoas, assim mesmo, né? De... Ai, será que eu vou dar conta disso, Porque são sabe? pessoas novas pra ti também. Primeiro fundar. Exatamente. Então, me deixa bastante assim, será que eu sou capaz? E aí, por isso, volta a terapia. Todas as pautas agora da minha terapia é sobre o lado. Porque agora o Quá também tá tomando uma outra proporção dentro da tua vida. Porque agora Bar se tornou o teu trabalho. Antes era um hobby que tu tinha à parte. E agora tu vive do bar. Antes eu tinha um trabalho e quando eu criei, né, eu pensei, vou fazer 1 ou 2 finais de semana por mês. E aí, vou levando, né? Só que aí, toda vez que a gente fazia as gurias já, semana que vem tem de novo? Que ótimo. Qual é a próxima data? Vai ter Que de novo quando? Vai ter de novo quando? Qual é a próxima? Qual é a próxima? Qual é a próxima? A gente até brinca agora com as gurias, até a frase oficial é qual é a próxima. E aí, então, eu me vi numa situação que aí eu tinha reuniões no meio da tarde, e aí o meu trabalho, eu tinha que sair, eu tinha que dar conta, eu tinha que pensar, porque aí eu virei o marketing, o financeiro, tudo, né? E aí eu tinha que fazer tudo, e reuniões, e lojas, e pessoas querendo conversar, e eu pensei, eu não tô... Entrevistas. Entrevista. Ela teve 12 essa semana. Não foi só aqui, ela tá muito requisitada. Daí... E como é que tu lida com os teus medos, com as tuas ansiedades? Porque liderar um grupo sempre gera muito medo, sempre gera ansiedade. Como é que tu lida com o teu medo? Eu tenho que me concentrar, assim, sabe, Marco? Porque realmente, assim, como eu falei antes aqui, né, anteriormente, que toda vez é um medo novo, é algo novo que eu vou encontrar, então eu tenho que ir conhecendo, assim, enfrentando mesmo, sabe? Ver o que vai ser. Como vir aqui hoje também. Para mim era um medo estar aqui conversando. A Camila é muito difícil, né? Sabe? Eu imagino que o medo fosse a Camila, né? Minha amiga, sabe tudo da minha vida, o que ela vai perguntar? Ela queria todas as perguntas antes. A gente tem um contato, a gente não passa as perguntas. Mas ela ficou o dia inteiro de perguntação. Manda as perguntas, vamos montar as perguntas, porque ela precisava ter acesso. Senão ela não teria vindo. Aliás, essa é uma premissa dos convidados. Eu acho que todos... Tu pode me mandar as perguntas um dia. Só pra gente ter uma noção. Um dia, depois da entrevista, eu te mando. Agora tem outro convidado que está vindo que já começou a me perguntar. Tu pode me mandar as perguntas, falta um mês. Ai, que bom. Penso que não sou só eu, então. Não é só tu, não. Me diz, tá, por favor. Eu queria saber agora, como essa crescente que o Bar vem tendo, quais são os projetos futuros ainda que tu tem, que tu pretende tirar do papel, que tu quer também passar para outras mulheres? Desde fazer novos lugares, novas rotas, né? Desbravar novos lugares. Então, tem muitas coisas no papel até. A gente fala, né, que eu tenho que anotar os insights, assim, bem as coisas. Eu já queria fazer tudo. Eu falo pro Gui, né? Eu queria adiantar um ano. Já ter vivido esse um ano. Já vivi tudo isso, né? Porque eu tô aqui cheia de coisas dentro de mim, cheia de vontade. Mas, assim, tem vários lugares, principalmente, né? A gente quer fazer viagens internacionais também. Queremos ir para Machu Picchu, Atacama, Patagônia. Então, a gente quer, sim, fazer essas expedições de mulheres para outros lugares. E ter alguém que organiza isso, né? Eu acho que é um conforto também, né? Para outras mulheres não precisam, né? Tá na correria do dia a dia, né? Dos atendimentos, enfim, cada uma nas suas áreas. E ter alguém, eu acho que facilita. Isso é um facilitador, né? Viver essas novas experiências. E eu quero isso, assim. Quero, sim, fazer novas atividades. Tem uns projetos também com a Dainara que a gente vai fazer, né? Que a Dainara também é uma convidada que vai vir, né? Nós já temos data, inclusive. Eu não sei se eu podia dar esse spoiler, mas... Porque eu tô chateada porque eu não participei dele. Estava em outro compromisso e não podia ir, não sei. Mas foi convidada. Mas a gente vai fazer
um evento beneficente, totalmente 100% beneficente, e vamos convidar os pacientes dela e vamos abrir também algumas outras vagas. Vai ser para causa animal, né? A gente vai doar todo o valor também. Vai ser um café da manhã de despertar com... ela tem um projeto, né, que é da nutrição do despertar, e aí vamos aliar a essa experiência na natureza com o yoga. E aí a gente, então, tem tudo ali, né? A alimentação, a questão emocional, a atividade física. E aí vai ser esse despertar e todo o valor que a gente arrecadar nessa atividade, a gente vai fazer a doação depois também. Então, são várias coisas. Que legal. Assim, que a gente está cheio de ideias. Deixa eu perguntar, alguém da plateia tem alguma pergunta? Querem fazer uma trilha? Uma pergunta bem difícil para ela. Por favor. Já, ele ficou doente, né? Mas é que eu peguei o início da palestra, da entrevista. Como é que começou essa ideia, Elise? Como é que foi desenrolar na tua cabeça isso? Eu achei incrível, o teu projeto é incrível, maravilhoso. E eu queria ter essa curiosidade de saber como é que surgiu isso. Eu queria que outras mulheres vivessem isso que eu vivia já, né? Que era ter essa experiência de estar sempre na natureza. E eu tinha algumas amigas, ficava chamando um e outra para ir comigo, mas eu pensei, por que não abrir isso para outras mulheres viverem também, né? Foi a partir da leitura de um livro, aí fiquei, né, viajando os meus pensamentos ali, pensando como eu poderia fazer isso, e aí veio a ideia de abrir para outras pessoas. E as gurias já falavam, tu tem que fazer isso, tem que fazer isso. E outras gurias também falavam, me chama quando tu fizer. E teve um episódio também que foram duas meninas que eu nem convivo muito, assim, são ex-colegas de trabalho. No mesmo dia, assim, eu fiz as minhas orações, né? E aí eu falei, tá, Deus, então manda o sinal aí, né? E aí uma menina me mandou, Liz, eu tenho um grupo de amigas que quer muito fazer alguma atividade contigo. Seja um cardio, uma trilha, um pôr do sol. Eu pensei, meu Deus, como assim, né? Vamos sair pra correr, então. Um carro de trilha com pôr do sol. Outro amanhecer do sol. Foi tudo junto. Foi tudo junto. Ela fez um Aí eu conversei com ela, a gente entendeu e tal. Aí eu pensei, será que é por aí que eu tenho que ir, né? No mesmo dia à tarde, eu tenho os prints guardados, porque realmente, assim, é algo que não acontece sempre, né? Aí uma ex-colega também me mandou, Liz, separei, gosto muito do teu estilo de vida. Quando tu for de novo, tu me chama? Aí eu pensei, deve ser um sinal. No mesmo dia, larguei, era uma quinta-feira, botei no Instagram, convidando as pessoas pra ir. Eu pensei, já vou separar aqui o joio do trigo, né? 4 da manhã, pessoal. Oi? No meu Insta, pessoal. Aí eu coloquei, olha, a saída é 4 da manhã, e aí a subida é assim, assim, tá lá. 30 pessoas responderam. Eu pensei, meu Deus, o que eu faço agora? Sim, foram muitas pessoas, E aí... Legal. Quando o papo é bom, ele é curto. O tempo é curto, né? Mais uma pergunta? Se tu pudesse deixar uma mensagem agora para as mulheres que tu também podem estar desconectadas assim de si, precisando talvez de algum suporte, o que tu diria? Que a essência é a bússola, eu acho, sabe? Que é para cada uma delas ver a verdade delas, a essência delas e dar o primeiro passo, né? A gente tem que dar o primeiro passo, assim, mesmo com medo, mesmo com as incertezas se vai dar certo ou não, né? E se der certo, né? Então, eu acho que, assim, a gente tem que dar o primeiro passo e acreditar nos instintos mesmo. Temos aqui um exemplo vivo disso. Que acreditou e foi. Como é que tu te sentiu aqui? Ai, tô suando, gelada. Mas não precisei ir no banheiro nenhuma vez, então tudo bem. Sobrevivi. Legal. Muito obrigado a vocês, muito obrigado pela parceria, muito obrigado a Camila pela indicação da convidada. Que maravilhoso projeto. Tomara que muitos projetos como esse nasçam por aí. Tomara que tenha vida longa e que tenha muitas mulheres tenham essa possibilidade de participar e que os homens se encorajem, né, também para essa conexão. Tem uma coisa que eu fiquei pensando, que são os trilheiros que também fazem, mas sem esta conexão tão profunda com a natureza, né? E a semana que vem a gente vai estar aqui falando de outras pessoas que se conectam também. São 2 atletas que de bike
descobrem universos, cenários muito interessantes e que vão conversar com a gente. Quem são? É o Samuel Reis e o outro E o André Perotoni. Perotoni. O André Perotoni. Os dois estarão aqui nos contando também dessas aventuras. E aí a gente vai poder entender que a vida não é feita só de consumir, produzir e sofrer. A vida é feita de coisas muito legais, muito boas. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada. Obrigada.